municipalistas. Estamos iniciando mais um AM Capacita. Quero agradecer a presença, a audiência de vocês, em nome do nosso presidente, Anderson Souza, prefeito de Rio Preto da EPA e presidente da Associação Amazonense de Municípios. Hoje, o nosso encontro vai ser com a doutora Thaís, juntamente comigo, que nós vamos falar sobre a implementação da nova lei de licitações e o impacto da medida provisória 1167 de 2023. Passo a palavra para a doutora Thaís. Olá a todos, boa tarde. Eu vou pedir para vocês colocarem o nome e o município da onde vocês estão nos assistindo, para a gente dar um alô. E aí a gente já vai iniciar nossa apresentação. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem aqui no chat que a gente responde, tá bom? A gente está falando também sobre as 3 linhas de defesa na implementação da nova lei. Vamos estar focando no controle interno, na assessoria jurídica, nos agentes públicos. Então, vem novidade por aí, nos acompanhem, fiquem até o final. Participem, façam suas perguntas, que na medida do possível nós vamos estar respondendo. E ao final da apresentação. Os últimos ajustes técnicos. Gostaria também de mandar um alô para o Damião, do município de Itamaraty, para a equipe da CAP, que nos está prestigiando nesse momento, para a Camila, de Uarini, e para o Samuel, de Apuí. Com a palavra, doutora. Pronto, agora tudo certinho, podemos iniciar. Então, aqui nós iremos ver a publicação da nova lei de licitações sobre a medida provisória, de número 1167 de 2023, e vamos abordar também sobre as 3 linhas de defesa. Então, sobre a publicação da nova lei de licitações e contratos. A lei 14.133 de 2021, ela entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no dia 1º de abril de 2021. Então, desde essa data, desde a data da sua publicação, a nova lei está vigente, ela está apta a ser usada. Então, a medida provisória nada tem a ver com o vigor da nova lei de licitações. Ela está apta a ser usada desde o dia 1º de abril de 2021. Pontuando isso, deixando bem claro que ela já está apta a ser usada desde essa data, vamos falar um pouquinho sobre as regras de transição. Como eu falei, dia 1º de abril de 2021, foi publicada a nova lei de licitações, a 14.133, e ela irá substituir a antiga lei de licitações, a 8.666 de 93, a lei do pregão 10.520 de 2002 e a lei do regime diferenciado de contratações, que é a 12.462 de 2011. Pelo fato da nova lei de licitações ter entrado em vigor desde a data da sua publicação, no dia 1º de abril de 2021, isso significa que ela está existindo ao mesmo tempo com as antigas leis, que ela irá substituir. Por conta disso, por ela estar coexistindo ao mesmo tempo com as antigas leis que ela irá substituir, foi-se criado a regra de transição, que seria o quê? No dia 1º de abril de 2023, essas 3 leis que eu mencionei para vocês, elas passariam de deixar de existir, elas não existiriam mais e só existiria a 14.133. E aí, durante esses 2 anos em que a nova lei de licitações, juntamente com as outras 3, existem ao mesmo tempo, a gente vai observar a regra de transição. O legislador fez desta forma justamente para que os entes conseguissem fazer a implementação da nova lei de licitações com segurança. Durante esses 2 anos, o ente continuaria podendo usar as antigas leis e fazendo a implementação ao mesmo tempo de forma simultânea, né, para que pudesse ter mais segurança para fazer essa implementação. Por isso, essa coexistência da nova lei com as antigas nesse prazo de 2 anos. E aí, nesse prazo de 2 anos, a gente observa a regra de transição, que está no artigo 191. Então, durante esses 2 anos, a gente observaria que o ente poderia optar por licitar, então ficaria a critério da administração pública licitar baseado na nova lei de licitações ou na antiga lei, ficaria a critério da administração pública optar por licitar. A segunda regra,
deveria ser indicada expressamente no edital. Então, sempre ser expresso no edital por qual lei o meu processo licitatório estaria sendo conduzido. E a terceira regra, que é vedada a aplicação combinada. Não posso misturar as regras da nova lei de licitações com a antiga lei de licitação do pregão e do regime diferenciado de contratações. Então, durante esses 2 anos em que se coexistia a nova lei de licitações com as antigas, a gente observaria esses 3 itens que eu acabei de mencionar para vocês. E no dia 1º de abril de 2023, passaria a existir somente a 14133. E aí, aqui um ponto de atenção também, que é expresso na nova lei de licitações, é que o regime do contrato acompanha o regime da licitação durante toda a sua vigência. Ou seja, se o meu contrato foi assinado pela antiga lei de licitação, ele, mesmo após o dia 1º de abril de 2023, ele continuaria com as regras até o final da vigência do contrato. Perfeito? Qualquer dúvida, só mandar no chat que a gente esclarece. E aí, os 2 anos, como mencionei, finalizaria no dia 1º de abril de 2023. A partir dessa data, só existiria a 14133. Aqui, o artigo 191, o qual está indicando essas 3 regrinhas de transição que eu mencionei para vocês. O parágrafo único sobre que o contrato será regido pelas regras nele previstas durante toda a sua vigência. E no artigo 193, a disposição que se revoga as leis mencionadas, as 3 leis mencionadas antigas. E aí, com essa regra de transição, o qual se mencionava 2 anos, teve-se muita discussão por quanto tempo, por exato, a administração pública poderia utilizar as antigas leis. Com isso, a gente teve o parecer da AGU, número 6 de 2022, que dizia assim: se na fase interna registrar a opção pelo regime anterior até 31 de março de 2023, pode publicar o edital após isso. Então, o ente precisaria registrar a sua opção por se regir pelas leis antigas até o dia 31 de março. E aí poderia publicar o edital após isso. Nós também tivemos a decisão do TCU, no número 507 de 2023, o qual dizia que os processos licitatórios e os de contratação direta, nos quais houve a opção por licitar ou contratar pelo regime antigo, até a data de 31 de março de 2023, poderão ter seus procedimentos continuados com fulcro na legislação pretérita, desde que a publicação do edital seja materializada até o dia 31 de dezembro de 2023. Então, se eu mencionasse a minha opção por me regir pelas antigas leis no meu processo licitatório, eu teria que fazer expressamente essa opção até o dia 31 de março. Eu fazendo declarando essa minha opção até o dia 31 de março, o meu edital poderia ser publicado até o dia 31 de dezembro de 2023. E aí, como na maioria dos municípios brasileiros, os entes não conseguiram se adequar, não conseguiram implementar de fato a nova lei para que, a partir do dia 1º de abril, a gente pudesse usar somente ela, a gente conseguisse usar somente ela, foi na marcha, no dia 29 de março, 3 dias antes do dia 1º de abril de 2023, que o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, afirmou que a lei de licitações iria ser prorrogada até março de 2024. Ele fez esse pronunciamento na Marcha em Defesa dos Municípios, organizado pela Confederação Nacional dos Municípios no dia 29 de março, 3 dias antes do dia 1º de abril. E aí, no dia 31 de março, foi publicada, então, a medida provisória número 1167 de 2023. Então, o que mudou a partir disso? Continuamos com a nova lei de licitações em vigor. Nada mudou para a nova lei, ela está em vigor, apta a ser usada. E aí, as antigas leis, as 3 antigas leis, com a medida provisória, ficam vigentes até o dia 30 de dezembro de 2023. Agora, nós, para não termos de novo aquela discussão em que se teve o parecer da AGU e do TCU, agora a medida provisória trouxe um marco, ela trouxe uma data específica.
as 3 leis ficarão vigentes até o dia 30 de dezembro de 2023. Então, a medida provisória prorrogou a vigência dessas 3 leis antigas. E, com isso, a administração pública poderá optar por licitar ou contratar diretamente até essa data, 30 de dezembro de 2023, desde que precisa ser observado que a publicação do edital ou do ato autorizativo da contratação direta ocorra até o dia 29 de dezembro de 2023. E deverá ser indicada expressamente no edital por qual lei eu estou regindo o meu processo, e ainda a vedação da aplicação combinada da nova lei com as antigas. Não se pode combinar as 2 leis, a nova e a antiga. Precisa escolher somente uma e se regir pelas regras desta lei escolhida. E ainda continuamos com o regime do contrato, acompanhando o regime da licitação durante toda a sua vigência. Então, agora, a gente esquece toda aquela discussão que se tinha sobre as datas, de quando que eu menciono a minha opção, por qual lei eu estou decidindo licitar, por qual lei eu estou me organizando administrativamente para licitar, e agora eu só tenho essas 2 datas da medida provisória. As 3 leis antigas, elas ficarão vigentes até o dia 30 de dezembro, e a publicação do meu edital, baseado nessas leis, tem que ocorrer somente até o dia 29 de dezembro de 2023. Aqui, a gente traz os artigos já da medida provisória, para vocês terem no material, foi o que a gente acabou de ver. E os editais publicados após o dia 30 de dezembro de 2023, como que ficará isso? Com base no artigo 191, inciso 1, que a gente acabou de ver, da medida provisória, a publicação do edital ou do ato, ele deve ocorrer até o dia 29 de dezembro. Portanto, os editais a serem publicados posteriores a essa data, ou seja, a partir do dia 30 de dezembro, eles só vão ser publicados baseados na nova lei de licitações. A partir do dia 30 de dezembro, todos os editais serão publicados baseados na nova lei de licitações. Isso significa o quê? Que deve-se ter dentro do ente os seus atos preparatórios de planejamento da fase interna, baseado na nova lei de licitações, implementados tão logo para que o ente possa se adequar da forma correta e eficiente. Ou seja, portanto, a partir do dia 30 de dezembro de 2023, a gente já entendeu que existirá apenas a nova lei de licitações e contratos. Então, considerando que estamos em abril de 2023, na prática, os municípios ganharam 8 meses para efetivarem a implementação da nova lei de licitações na sua gestão, para que assim a gente consiga publicar os editais a partir do dia 30 de dezembro. Para que eu consiga publicar o meu edital a partir do dia 30 de dezembro, baseado somente na nova lei de licitações, eu preciso me preparar, fazer a implementação da nova lei de licitações no meu município alguns meses antes. Então, com isso, esses 8 meses, daqui de abril até dezembro, o município tem esse período para que ele possa implementar a nova lei de licitações, toda a parte de planejamento, toda a reestruturação interna, toda a fase interna, para que a partir do dia 30 de dezembro a gente não tenha mais nenhuma preocupação em ter que publicar os editais baseados na nova lei de licitações. E aí, essa implementação compreende o quê durante esses 8 meses? O que o município precisa fazer? O seu plano de ação, o cronograma do plano de ação, a regulamentação dos principais itens da nova lei, o plano de contratação anual, a elaboração de modelos de minutas digitais, de termos de referência, de contratos padronizados e outros documentos, e a capacitação dos seus agentes públicos. E é isso que a gente vai falar um pouquinho agora, sobre a implementação da nova lei de licitações. Como realizar a implementação de forma segura no meu município? A implementação da nova lei de licitações e contratos exigirá a observância da governança das contratações, bem como a reformulação e o fortalecimento dos órgãos e mecanismos de controle interno em todas as áreas da administração pública. Então, a gente percebe aqui no artigo 11, parágrafo único, isso que eu acabei de mostrar para vocês, que diz assim: a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações,
e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo. Promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Então, para que eu possa implementar de forma segura a nova lei de licitações no meu município, eu preciso observar essas 3 palavrinhas que a gente colocou em destaque: governança das contratações, a gestão de riscos e os controles internos. Então, o que seria governança das contratações? A definição de governança se dá pelo quê? Conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Então, o que é uma governança? É uma estrutura que eu tenho que fazer interna, que envolva meu pessoal, mecanismos e recursos materiais, para que assim permita uma estratégia e controle dos resultados e objetivos almejados pela gestão pública. Então, é todo um mecanismo de liderança, estratégia e controle para que eu alcance meus objetivos dentro da minha gestão pública. A gente vai ver um pouquinho melhor sobre governança. Gestão de riscos, que é a segunda palavrinha em destaque lá do artigo 11, parágrafo único. A gestão de riscos se dá tanto na fase preparatória, na licitação e na execução contratual. Na fase preparatória, a gente tem a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Então, eu preciso fazer toda a minha análise de risco da minha contratação na minha fase interna, na minha fase preparatória. Na licitação, o edital e o contrato poderão contemplar matriz de alocação de riscos entre as partes. Então, os riscos verificados lá na fase preparatória, eles podem ser mencionados no contrato e já se fazer a alocação de risco entre as partes. O que cabe ao contratante assumir esses riscos, o que cabe a ele assumir os riscos que foram observados na minha fase preparatória. Eu coloquei no meu contrato para que o contratado possa arcar com esses riscos, ou a administração pública arcar também com alguns riscos. Isso fica a critério da administração pública decidir. E na execução contratual, a matriz de alocação de riscos deverá ser observada na solução de eventuais pleitos das partes. Ou seja, se esse eventual risco vier a acontecer, cada parte ali, conforme o contrato, vai arcar com o risco que foi estabelecido. Então, não há o que se falar aqui em reequilíbrio contratual, porque a matriz de alocação de risco já tinha previsto isso. Prosseguindo aqui sobre a nossa terceira palavrinha do parágrafo 11, do parágrafo único, desculpa, do artigo 11, controles internos. Para explicar melhor sobre os controles internos, a gente menciona o artigo 169, que diz assim: as contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de riscos de tecnologia da informação, e além de estar subordinadas ao controle social, sujeitação às seguintes linhas de defesa. E antes que a gente continue sobre o artigo, é aqui o momento em que a gente inicia o assunto sobre as 3 linhas de defesa que fazem parte dos controles internos previstos no artigo 169. E aí, o modelo de 3 linhas de defesa é uma forma simples e eficaz de melhorar a comunicação do gerenciamento de risco e controle por meio do esclarecimento dos papéis e responsabilidades essenciais. No modelo de 3 linhas de defesa, o controle da gerência é a primeira linha de defesa no gerenciamento de risco. As diversas funções de controle de risco e supervisão de conformidade estabelecida pela gerência, lá na primeira linha, são a segunda linha de defesa, e a avaliação independente é a terceira linha. Então, cada uma dessas 3 linhas desempenha um papel distinto dentro da estrutura mais ampla de governança da organização. Essa ideia de 3 linhas de defesa vem do sistema de jogo e esquema tático do futebol americano. Então,
Como a gente pode verificar na imagem, a gente tem o time opositor, que é da cor roxinha, o qual está vindo de encontro à primeira linha de defesa, que seria essa primeira linha bem frente ao time opositor. Atrás deles, a segunda linha de defesa, e mais atrás, imaginemos que tem uma terceira linha de defesa, porque a ideia seria essa mesmo, para que a gente não... que a gente previna que o risco ultrapasse essas 3 linhas de defesa e alcance a nossa gestão. Então, a ideia é essa mesmo, é de que seja feita uma barreira, né, com primeira linha, segunda e terceira, para que esses riscos não alcancem a nossa gestão. Então, as 3 linhas são operação, sendo a primeira linha, controle, a segunda linha, e auditoria, a terceira linha. Dentro da nova lei de licitações e contratos, as 3 linhas de defesa se dão. Primeira linha de defesa: servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança. A segunda linha de defesa: unidade de assessoramento jurídico e de controle interno. E a terceira linha, o órgão central de controle interno da administração pública e o Tribunal de Contas, sendo o controle externo. Então, na terceira linha, eu encontro o órgão central de controle interno e também o controle externo. E aí, o modelo de 3 linhas, ele pretende melhorar o gerenciamento de risco. Como eu já falei, né, a gente quer prevenir para que o risco não aconteça, por isso essas 3 linhas de defesa, e o controle por meio da especificação das funções de cada setor envolvido na atividade da organização, evitando assim a sobreposição ou lacuna na atuação controle, de modo a possibilitar a delegação de responsabilidades eficiente e não conflitual dentro da administração. Ou seja, essas 3 linhas, além delas fazerem um gerenciamento de risco de forma eficaz, ela também traz a clareza da função de cada um dentro da gestão pública, evitando, assim, que não haja uma sobreposição de atuações, então, 2 atores fazendo a mesma função, ou então, ao contrário, a gente tendo uma lacuna de atuação no controle e gerenciamento de risco. Relevante ressaltar que o sucesso do modelo depende fundamentalmente da atuação conjunta e coordenada de todas as linhas, cabendo aos órgãos de controle interno participar ativamente na propositura de melhorias na gestão e fiscalização das contratações públicas. Então, eu preciso, para que essas 3 linhas de defesa elas efetivem o seu papel, é preciso que elas atuem de forma conjunta e coordenada. Por mais que elas tenham funções distintas, elas precisam atuar de forma coordenada. E aí, voltando aqui no artigo 169, continuando no inciso 1. Primeira linha de defesa: integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade. Então, a gente verifica quem aqui na primeira linha de defesa: os atores que vão atuar frente ao processo licitatório e de contratação, então, realmente quem está lá na ponta, lidando com o processo, e também a estrutura de governança do órgão. Então, primeira linha de defesa: tem como responsabilidade a gestão, que seria tratada pela governança, a alta e média gestão e outros tomadores de decisão, como executores do processo de gerenciamento de risco e do sistema de controle interno da organização. E aqui, a gente, como a gente pode perceber, em destaque em azul, a estrutura de governança. Na primeira linha, eu encontro os servidores que estão na ponta, lidando com o processo licitatório e de contratação, e também encontro a estrutura de governança. E o que seria a governança, que é chamada de governança das contratações? O que se daria a governança? Pelas competências regulamentares, que a gente vai assegurar a segurança jurídica através dos regulamentos, e também a governança se dá pela designação desses agentes públicos que estão frente ao processo licitatório mencionados no inciso 1. E essa designação se dá por meio de gestão por competência, também a designação do agente de contratação e a observância da segregação de funções.
A competência regulamentar aqui do primeiro item da governança. Na nova lei de licitações, há normas que são válidas e plenamente aplicáveis e eficazes. No entanto, tem outras normas de eficácia limitada. O que significa isso? Que elas só passarão a produzir seus efeitos reais a partir da regulamentação que precisa ser feita. Então, para ela ter uma eficácia plena e aplicável, ela precisa de um regulamento. Dentro da nova lei de licitações, há mais de 50 itens que dependem de regulamentação, ou seja, que possuem eficácia limitada. Eles precisam de regulamentação para que sejam aplicáveis e eficazes. No artigo 187 da nova lei de licitações, é previsto que os entes poderão aplicar os regulamentos feitos pela União para execução das normas. Ou seja, eu posso, como município, usar um regulamento feito pela União. Contudo, isso não é muito válido, porque é altamente recomendável que os municípios editem seus próprios regulamentos, justamente para que eles se adaptem à sua particularidade local, para que eles se adequem à sua particularidade local, à sua realidade, para que as normas se traduzam na realidade relacionada aos aspectos licitatórios, estruturais e mercadológicos do seu município. Então, esses 50 itens que dependem de regulamentação, que eles sejam feitos pelo próprio município, justamente para ele traduzir a realidade do município. E aí, sobre os agentes da primeira linha de defesa que a gente verificou lá no inciso 1, que são os agentes frente ao processo licitatório de contratação. Quem são eles? É o agente de contratação, que também é denominado pregoeiro e leiloeiro dentro dos certames de pregão e leilão, respectivamente, a equipe de apoio, a comissão de contratação, o fiscal de contrato, o gestor de contrato e a comissão que conduz o processo de aplicação de sanção. Então, são esses agentes que estão mencionados lá no inciso 1 do artigo 169, que são os agentes que estão dentro da primeira linha de defesa. E aí, o papel da governança com esses agentes públicos da primeira linha de defesa. Como é que se dá? É pela designação deles, previstos no artigo 7º. Então, a alta administração, atuando na sua governança, no seu poder e dever de governança, ele precisa designar esses agentes públicos que eu acabei de mencionar para vocês, conforme o artigo 7º. E o que seria o artigo 7º? A gente precisa observar 3 requisitos para a designação desses agentes. O primeiro requisito é que sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público. Então, de novo, só para deixar claro, esses requisitos do artigo 7º, eles se referem aos agentes públicos frente ao processo licitatório e de contratação. Então, todos os agentes que forem atuar frente ao processo licitatório e de contratação precisam preencher esses 3 requisitos que eu vou mencionar aqui para vocês. O primeiro, sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público, ou seja, o servidor efetivo, ele irá ter preferência ao servidor comissionado. Numa escolha, ele irá ter preferência. Calma. Inciso 2. Tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos, ou seja, que tenham uma experiência comprovada nessa atuação. Ou possuam formação compatível ou qualificação atestada. Ou seja, o inciso 2 é o que a gente chama de gestão por competência, que é a gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição, ou seja, a necessidade de profissionalização dos agentes públicos. O que isso nos traz? Qual que é a ideia? O que o legislador quis trazer? É que quando a alta administração for realizar a governança, que é a designação também dos agentes públicos, que ela não faça isso de forma aleatória, que ela não escolha de forma aleatória esses agentes públicos que vão atuar frente ao processo licitatório. Que a governança ela faça uma gestão por competência. Então, que ela coloque agentes frente ao processo licitatório e de contratação
que tenha uma gestão por competência, ou seja, que tenha uma capacitação técnica para atuar nessa função. E isso faz a relação com o inciso 1. Por quê? Se eu tiver um servidor comissionado que possua uma capacitação técnica, que eu tenha feito a gestão por competência, ele poderá ser designado, por mais que ele seja comissionado. Eu só tenho a obrigação, com alta administração, dentro da minha governança, eu tenho a obrigação de justificar o porquê que eu estou colocando um servidor comissionado e não um servidor efetivo. E nessa minha justificativa, eu vou mencionar o inciso 2, porque esse meu servidor comissionado possui a gestão por competência, ele possui a capacitação técnica necessária para a atuação dessa função que eu estou designando ele. E aqui, prosseguindo, o inciso 3, o último requisito da designação dos agentes públicos, que não sejam cônjuge ou companheiros de licitantes ou contratados habituais da administração, nem tenham com eles nenhum tipo de vínculo, que seria vínculo de parentesco, colateral por afinidade até o 3º grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Ou seja, não posso ter nenhum tipo de relação, para não ter nenhum tipo de conflito de interesse, né, dos meus agentes públicos com os licitantes ou contratados habituais da administração. Prosseguindo aqui, sobre a designação dos agentes públicos, eu tenho que observar esses 3 requisitos que a gente acabou de ver, e também tenho que observar a segregação de funções que está prevista no parágrafo 1º do artigo 7º, que diz assim: a autoridade referida no caput, que seria a alta administração, no seu papel de governança, deverá observar o princípio da segregação de funções, que é vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a que, o que ela quer alcançar? De modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erro e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Ou seja, o que seriam essas funções mais suscetíveis a riscos? Seriam funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização, de tal forma que nenhuma pessoa detenha competências e atribuições em desacordo com este princípio. Então, a minha segregação de funções, para eu observar a segregação de funções dentro do meu ente, eu preciso observar que o mesmo agente público não pode atuar de forma simultânea em alguma dessas funções que eu mencionei aqui para vocês. Então, se eu tiver um agente público que atua na função de execução, ele também não pode, de forma simultânea, atuar numa função de controle, porque isso está indo de contra o princípio da segregação de funções, que está muito claro na nova lei de licitações, que precisa ser observado. Então, a segregação de funções também traz a questão da separação das atribuições, né? Cada agente ter a sua função de forma separada. E aí, com isso, ele quer alcançar o quê? A contínua vigilância dos atos, para que isso se reduza o risco de eventuais omissões, erros e fraudes, bem como gerando maiores resultados com a especialização dos agentes e vantajosidade para a administração pública. E aí, ainda sobre a designação dos agentes públicos pela governança da alta administração, nós temos o agente de contratação, que é a inovação, uma das inovações da nova lei de licitações. Está disposto no artigo 8º e diz assim: a licitação será conduzida por agente de contratação, então se tornou um órgão unipessoal, o que antes na antiga lei era uma comissão de licitação, agora é somente conduzido, o processo licitatório é conduzido pelo agente de contratação, um órgão unipessoal. Pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Então, aqui nesse artigo 8º, a gente percebe que aqui não veio a palavra preferencialmente, então nos dá uma ideia de obrigatoriedade entre servidores efetivos ou empregados públicos. E aí, com isso, a doutrina entende que esse artigo 8º,
no que reside a obrigatoriedade de ser servidor efetivo, é uma norma de caráter específico aplicável à União. Por quê? Porque a União é perfeitamente adequado se ter um agente de contratação qualificado, capacitado entre servidores efetivos para assumir essa função, diferente da maioria dos municípios brasileiros, especialmente aqui no Amazonas, que a gente não possui esse agente público, né, que detenha uma capacitação técnica para conduzir o processo licitatório do início da fase interna até a homologação. Então, essa norma, segundo a doutrina, é uma norma de caráter específico aplicável à União por conta da realidade da União, da gente conseguir ter esse agente de contratação capacitado tecnicamente entre os servidores efetivos para assumir esse cargo. Então, é uma norma de caráter específico aplicável à União e todos os entes que tiverem a mesma realidade da União, diferente dos nossos municípios. E aí existe a possibilidade de mais de um agente de contratação. Isso, a regulamentação do cargo, a criação do cargo de agente de contratação dentro do município e as atribuições do agente de contratação de forma específica é dado por regulamento. A gente percebe no artigo 8º que as atribuições do agente de contratação são feitas de forma genérica. Então, a gente percebe que o artigo 8º é o quê? É uma das normas de eficácia limitada, que ela precisa de regulamentação para que seja aplicável. Então, através de regulamento, eu vou expor, né, que no meu município eu não possuo uma realidade igual à União ou parecida para que o meu agente de contratação seja um servidor efetivo. Então, eu vou justificar que o meu servidor comissionado, que ele precisa possuir a capacitação técnica para assumir essa função de agente de contratação, e também vou colocar as atribuições específicas do agente de contratação no meu município através de regulamentos, porque o artigo 8º é uma das normas de eficácia limitada que precisa de regulamentação para ser aplicável, ok? E aí, continuando sobre o agente, aqui a nível de informação, as modalidades que serão conduzidas. Concorrência, por regra, será conduzida pelo agente de contratação ou comissão de contratação, e ficará a cargo do próprio agente decidir se será ele ou se será uma comissão de contratação que irá conduzir esse processo licitatório da concorrência. Então, o agente de contratação terá a possibilidade de escolher se será ele ou se será criada uma comissão de contratação para conduzir esse processo licitatório em específico. No concurso, a regra será sempre o agente de contratação, no pregão também um agente denominado pregoeiro, e leilão também um agente denominado leiloeiro. Na nova modalidade de licitação, que é o diálogo competitivo, a regra, sempre sem exceção, será somente a comissão de contratação. Então, prosseguindo aqui. Sobre a primeira linha de defesa, a gente entendeu que quais são os atores que estão na ponta, que são eles que vão ficar frente ao processo licitatório e de contratação. A gente entendeu que também na primeira linha de defesa, a gente encontra o papel da governança das contratações, que é feita pela alta administração, e aí se dá através da competência regulamentar, que seria todas as regulamentações das normas de eficácia limitada, e também da designação dos agentes públicos, inclusive do agente de contratação, respeitando aqueles requisitos, os 3 requisitos de serem preferencialmente servidores efetivos, e se eu não possuir um servidor efetivo, ser um servidor comissionado justificado pela minha gestão por competência, por justificar que esse meu servidor comissionado possui capacitação técnica para assumir essa função, seja a gestão por competência em si, todos os meus agentes públicos precisa ter sido feita a gestão por competência, que seria a experiência comprovada ou a capacitação técnica, então não posso designar de forma aleatória como alta administração. E, por último, a questão de não poder ter nenhum tipo de vínculo com licitantes ou contratados habituais da administração. E também respeitar a segregação de funções.
E aí também temos o papel do controle interno na primeira linha de defesa com uma função atípica. Então, ele também vai participar, o controle interno da primeira linha de defesa, e se diz respeito às medidas mitigadoras de riscos. E risco é o efeito da incerteza nos objetivos, ou seja, todo evento futuro e incerto que, vindo a se concretizar, tem a capacidade de impedir ou retardar o alcance dos objetivos. E aí, o controle interno da gestão, que é o papel do controle interno de forma atípica, por sua vez, será o conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros, operacionalizados de forma integrada e destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável de que, no alcance da missão da entidade, os objetivos serão alcançados. Então, é através desses procedimentos, desses conjuntos de regras, de diretrizes e protocolos que o controle interno irá atuar na primeira linha de defesa. Então, a sua importância do controle interno é revelada quando o parágrafo único do artigo 11 descreve que a governança das contratações deve ser implementada e se materializa em processos e estruturas, inclusive de gestão de risco e controles internos. E também no artigo 169, que os órgãos e entidades da administração pública deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de risco e de controle preventivo. Então, o verbo dever, nesses dois dispositivos que a gente acabou de ver, demonstra a obrigatoriedade de sua implementação do controle interno, retirando qualquer ar de discricionariedade dos nominados controles internos administrativos, que deverão ser sempre proporcionais aos riscos enfrentados. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Helena, que vai prosseguir com a temática. Obrigada, doutora Thais, pela excelente apresentação. Considerando tudo que foi dito, eu só tenho a agradecer e finalizar a apresentação, brincadeira, mas tentarei ser breve. Eu quero mandar um alô todo especial para Maria Couto, do município de Novo Aripuanã. O município de Novo Aripuanã, que nós tivemos uma capacitação semana passada, tivemos a honra de ter a companhia do município durante uma semana, coordenado pela equipe da doutora Silvana Gurgel. E aí, um alô todo especial para Novo Aripuanã. Quero mandar um alô também para o Samuel. Obrigada, Samuel, pela participação. Continue conosco. Deixa eu ver. Tem mais algum outro município que se manifestou até o momento? Sim. Obrigada, Vanessa. E aí, dando continuidade ao assunto de suma importância, que nada mais é do que a implementação, considerando a gestão por competência da nova lei de licitações. A doutora Thais enfatizou muito a importância da segregação de funções. A segregação de funções nada mais é do que cada um no seu quadrado. A importância e a competência de cada agente nesse processo de implementação e de execução da nova lei de licitações. É importante a gente frisar que a nova lei já está vigente, ela não vai estar vigente a partir do dia 30 de dezembro, ela já está vigente. O gestor pode optar tanto pela 866 quanto pela 14.133, pela força do princípio de vinculação ao edital, basta ele falar em qual lei ele irá optar para a realização dos procedimentos licitatórios. Mas é importante a gente entender que não tem como implementar a lei no dia 30 de dezembro. No dia 30 de dezembro, a lei vai ter plena eficácia, ou seja, só vamos poder utilizar 14.133. Então, o que nós ganhamos foi um fôlego para a gente poder se organizar. O artigo 18 ele vem fortemente trazendo a garantia do princípio do planejamento. O planejamento agora é um dos basilares para os órgãos fiscalizadores julgarem as contas da gestão pública. Então, todo ato do gestor tem que vir por meio de um planejamento. Então, é uma oportunidade dos municípios se planejarem por meio de um plano de ação para a implementação da nova lei. Mas, doutor, o que eu preciso para implementar a nova lei? O primeiro passo é um decreto
considerando a logística do município, considerando as condições geográficas, considerando o período de seca, o período de cheia. E onde que eu posso fazer essas considerações, doutora? Na hora de regulamentar a minha pesquisa de preço, na hora de regulamentar a minha escolha pelos fornecedores. É importante que a gente frise que agora eu não escolho o produto mais barato, eu escolho o ciclo de vida do objeto, eu escolho a forma mais célere e eficaz que eu vou receber esse objeto. Então, tudo isso tem que ser regulamentado, tudo isso precisa ser estudado, a gente precisa ter uma reunião com a alta administração, com os secretários de administração, de finanças, a contabilidade, o setor de licitação, assessoria jurídica, controle interno. Esses agentes precisam se unir para poder trazer um regulamento com a cara do município, com as condições do município. É uma oportunidade de sermos julgados considerando uma lei que enxerga a nossa realidade. Porque a partir do momento que eu vou utilizar 14.133, eu tenho essa prerrogativa, você vai ser julgado por uma lei federal que considera as condições federal. Então, gestor, é importante que o senhor organize a sua equipe, a gente costuma chamar de equipe de transição, forme a sua equipe, chame a assessoria jurídica do município, para que haja esse planejamento de implementação e que o regulamento seja, de fato, considerando as condições locais do município. Do mais, a Associação Amazonense dos Municípios está à disposição, eu e a doutora Thais estamos com a agenda aberta para atendê-los, e aí, seja pela modalidade online, seja de forma presencial, estamos aqui para passar todas as orientações possíveis para o município realizar o seu plano de ação, o seu planejamento, considerando a implementação da nova lei. Mas, trazendo ao assunto, para finalizar, que nós estamos falando sobre a linha de defesa, é importante a gente entender que a administração pública tem um poder-dever de regulamentar a linha de defesa. A doutora Thais enfatizou que a primeira linha de defesa é o que a gente chama dos agentes operacionais, que é o pregoeiro, o agente de contratação, o orçamentarista, que é a pessoa que é responsável pela pesquisa de preço. Então, são essas pessoas que irão elaborar os documentos iniciais do procedimento. Então, é a primeira linha de defesa, no sentido de que, para eu ter um bom processo, eu preciso ter uma boa pesquisa de preço, uma pesquisa de preço feita da forma adequada, conforme os ditames da lei. É necessário que o pregoeiro seja capacitado, é necessário que o agente de contratação também seja capacitado. Na primeira linha de defesa, eu tenho a figura do gestor de contrato, que é ele que vai elaborar as cláusulas contratuais, é ele que vai pensar no modo de execução, de entrega do objeto. Eu também preciso ter o fiscal de contrato, que é a pessoa que vai fiscalizar, o que a gente chama que o gestor fica na sala, no ar-condicionado, acompanhando o contrato, mas já o fiscal é aquela pessoa que vai em loco, que de fato acompanha, que faz um bom relatório fotográfico, que consegue a assinatura da cautela e que consegue comprovar que, de fato, aquele objeto foi executado, foi entregue. Então, esses agentes são os agentes da primeira linha de defesa, que são obrigados a serem capacitados, estarem cientes da nova lei. Esse é um poder-dever do gestor. O prefeito, a partir do momento que ele contrata as pessoas e qualifica as pessoas, ele está passando a responsabilidade dele para o agente. Então, eu, como prefeito, eu tenho que contratar, eu preciso qualificar e preciso passar os insumos necessários para que o agente público, de fato, consiga realizar a sua função. A partir do momento que eu qualifiquei, dei os insumos necessários para o agente, eu deixo de ter a responsabilidade e passo a responsabilidade para o agente. Então, se faz necessário, primeiro, um trabalho da alta administração, do prefeito, da prefeita, em qualificar e trazer um espaço com os equipamentos necessários, um espaço físico, um sistema. Por exemplo, nós já tivemos reunião com o município, que o prefeito contratou um controle interno, uma pessoa de nível superior, mas a pessoa alegou que não tinha um espaço físico para trabalhar, não tinha um computador, não tinha os insumos necessários para poder elaborar um relatório, para poder acompanhar
os processos. Então, houve uma falha do prefeito e da prefeita, porque não basta eu contratar, eu também tenho que qualificar e passar os insumos. Uma coisa também que é importante a gente se preocupar com a segregação de funções é que eu, como advogada, não posso estar realizando as atividades do controle interno ou vice-versa. Eu, como pregoeiro, não posso, e isso já considerando a 866, tem diversos julgados do Tribunal de Contas que traz que o pregoeiro não é o responsável pela pesquisa de preço, o pregoeiro não é responsável pelo memorando, o pregoeiro não é responsável pelo termo de referência e nem pelo edital. O pregoeiro é responsável pela realização do certame. A partir do momento em que o pregoeiro realiza todas essas atividades, todas essas ações, eu tenho o risco alto do processo, de alguma forma, haver falhas, porque é só a pessoa ela é humana, ela não consegue definir e fazer tudo 100% como se fosse uma máquina. Então, eu preciso da participação dos outros agentes para que o processo ele tenha suas etapas de auditoria. Então, o processo precisa ter a auditoria do gestor de contrato, do fiscal de contrato, do controle interno e da assessoria jurídica. Assim, a gente evita falhas no processo licitatório como um todo. Então, o que o gestor precisa fazer? Precisa se planejar, aproveitar esse tempo para qualificar os seus servidores e verificar de que forma ele pode investir para melhorar o planejamento das licitações e assim evitar erros e assim evitar falhas. Vamos dar continuidade. É importante, como eu falei, a alta administração assegurar o alinhamento das contratações por meio de quê? De um planejamento estratégico, e aí esse planejamento tem que estar alinhado com a lei orçamentária, porque a partir do momento em que eu alinho o meu planejamento de licitação com o orçamento, evita de fazer um registro de preço que eu tenho uma base de consumo de 1 milhão e faço um registro de preço de 5 milhões. Então, eu não estou alinhado com o meu orçamento, logo não houve um planejamento adequado. Então, é importante que a gente fique atento a 3 conceitos: o conceito de eficiência, de efetividade e de eficácia. A eficiência, eu posso ter a melhor lei do mundo, eu posso ter o melhor decreto, mas se eu não tiver agentes de ponta qualificados e atuantes, eu não possuo a efetividade e a eficácia necessária que aquele regulamento dispõe. Dando continuidade, é importante a gente entender que o papel da assessoria jurídica nessa linha de defesa. A assessoria jurídica ela vem na linha de defesa, tanto na primeira linha de defesa, que é quando ela elabora o parecer jurídico logo após o edital, que ela verifica se tem todos os atos necessários para a implementação da lei, como ela atua também na segunda linha de defesa, considerando o novo decreto, o decreto do município, que tem que ter o papel do assessor jurídico, fazendo linha de frente da alta administração, para se discutir, né, meios que possa, de fato, garantir que o processo seja feito conforme a realidade do município. Então, é papel da assessoria jurídica também participar da regulamentação para a implementação da nova lei. Então, a gente entende que o jurídico tem um papel preventivo, que é com o parecer jurídico logo após o edital, e ele também tem um papel regulamentar, que é a sua participação durante a elaboração do decreto de implementação da nova lei. Então, é como se o jurídico tivesse multifaces, tanto ele atua na parte preventiva, quanto ele atua na parte de apoiar. A gente atua atendendo telefonema, respondendo pelo WhatsApp, respondendo por e-mail, em reuniões presenciais, tirando dúvidas, tanto do pregoeiro, quanto da pessoa que é responsável pelo edital, pelo termo de referência. Esse é o nosso suporte, o nosso apoio, como a gente também atua na implementação do regramento e também a gente atua na defesa em si, porque a nova lei traz
que a partir do momento que o agente público atuar considerando o parecer jurídico, ele tem direito à defesa, mesmo quando ele não estiver mais atuando na parte de agente público, ou seja, o prefeito que acatar o parecer jurídico, quando ele não estiver mais como prefeito, como prefeita, ele vai ter a prerrogativa de ter disponível uma defesa da Procuradoria da Assessoria Jurídica do município. Então, é importante a gente entender o quanto que se torna eficaz um parecer jurídico na licitação. O parecer jurídico, ele tem aquela característica de ser opinativo, ele não é vinculativo, claro, mas que é importante a gente entender que o artigo 53 da nova lei de licitações traz o parecer jurídico com algumas exigências, ou seja, não basta falar, opino pela negatividade desse procedimento. Não, eu tenho que dizer o porquê que eu opino pela negatividade, eu tenho que dizer o que está errado, dar um prazo para a administração corrigir, dizer aonde estão as falhas, e dar aquele suporte, apesar de ser opinativo, mas tem que ter uma opinião técnica, uma opinião com características de auxílio para a administração pública. Então, tanto quando eu opino de forma positiva ou negativa, eu tenho que dizer o porquê, considerando o parecer do jurídico, tem que ter o ordenamento, tem que ter a lei, a jurisprudência, o entendimento do TCU, ou seja, tem que ter um parecer jurídico com relatório, fundamento e conclusão. Independente da opinião do jurídico, ele tem que dizer se ele opina de forma positiva, ele tem que dizer o porquê e também a negativa dele também tem que dizer o porquê. Aí o gestor, o prefeito, ele fala, ele tem a prerrogativa de acatar ou não o parecer jurídico, a partir do momento que ele acata, lhe dá direito de defesa, ele estando ou não mais como agente de contratação. Se ele não acata o parecer jurídico, ele perde o direito de defesa no futuro. Ou seja, o papel da assessoria jurídica, ela se estende tanto como prévio, como apoiador, como parecerista e como defensor antes ou durante do exercício. E aí, considerando todo esse suporte que a assessoria jurídica tem que ter no município, a gente entende a importância da assessoria jurídica na segunda linha de defesa, que é a de regulamentar, na segunda linha de defesa, com os meus regulamentos, que eu vou trazer a competência de cada agente, e durante essa competência, que é como eu falei, essa competência ela vai se dividir na auditoria, é quando a gente, no regramento, vai trazer as atribuições do gestor de contrato, as atribuições do fiscal de contrato, as atribuições do pregoeiro, as atribuições do agente de contratação. Então, nesse momento, a assessoria jurídica está promovendo a segunda linha de defesa. É importante também a gente frisar que essa linha de defesa, ela se encontra na estratégia organizacional da administração pública, e o que se faz mais necessário considerar esse prazo de implementação que a gente tem até dezembro é a transição, porque eu tenho que publicar meu decreto e eu tenho que trazer um período de transição. Por quê? Porque os secretários, eles precisam se adaptar, entender a nova lei, entender quais são as exigências, eles precisam ter tempo para se capacitar, para capacitar as suas equipes, eles precisam ter tempo para conhecer o novo regramento. Por isso que se tem que regulamentar o quanto antes, para que a gente consiga passar por esse período de transição. E tudo isso a gente consegue colocar num plano de ação, onde a gente vai trazendo os novos processos com o tempo. A gente vai realizando primeiro os pregões, depois uma concorrência, uma contratação direta, até a equipe se adequar à nova lei. E aí, eu quero deixar aqui mais uma vez à disposição dos municípios, eu e a doutora Thaís estamos à disposição, basta nos procurar, que vamos poder reunir com vocês e junto planejarmos um plano de ação para a gente conseguir implementar a nova lei, trazendo a seguridade desse período, né, que é até dezembro, falar um pouquinho na reunião sobre a responsabilidade e o papel de cada agente,
E, em nome do presidente Anderson, nós queremos agradecer a participação de todos. A Vanessa colocou uma enquetezinha, Vanessa? A Vanessa colocou uma enquete para a gente discutir o próximo tema. E aí, acho que já é a segunda vez que a gente pede para votar e eles pedem o tema de contratação direta. E é muito importante, de fato, porque mudou. Agora, as locações de imóveis são feitas por inexigibilidade, não mais por dispensa, então tem novidades sobre contratação direta, sim. E em breve nós vamos estar divulgando a nova data. Esperamos contar com a presença e a participação de todos os municípios. E do mais, eu vou passar para a doutora Thais, para ela dar a sua palavra final. Muito obrigada a todos que estiveram conosco até o momento. Se tiverem dúvidas, eu vou colocar o meu contato aqui, pode entrar em contato conosco, tá? Para tirar qualquer dúvida. E também para fazer o agendamento presencial aqui na sede da associação conosco, para a gente fazer o nosso cronograma de plano de ação junto com o município, tá bom? Estamos à disposição. Muito obrigada a todos e boa tarde. E uma boa implementação da nova lei, podem contar conosco.